Mas a oral da PGE São Paulo, até então, nunca tinha reprovado ninguém. É uma prova que todo mundo, quando a pessoa chega, Mas ela se sente aprovada. Antes não tinha previsão se ela fosse eliminatória. Aí mudou. Então a nossa prova foi a primeira prova que poderia eliminar. E eliminou. Mas eliminou pouco ainda, porque você chega realmente já mais preparado. Então na prova oral foram 230, acho que uns 20 a 30 perderam. Não foi que nem a discursiva que perdeu metade, né? Então foi menor ali a reprovação. Mas eu já estava muito mais tranquilo ali. Sim, que pra mim a maior dificuldade seria a discursiva, era historicamente a mais difícil, o maior corte e tal. E aí eu vi que eu passei, já confirmei com minha mãe que eu passei, tô eu 4 da manhã ligando pra Pedro, ó. Ligo. E o nome dele tava lá também? Tava, e passou, já tinha olhado quem passou. Aí eu tô ligando pra ele, ligo, demorou uns 40 minutos e atendeu. Eu falei, cara, passando, não sei o que, porra, passou. Aí chorou também, assim, aquela emoção, sabe? Então aí, pô, foi um negócio bom, foi um negócio bacana, cara. E aí agora você começou a se preparar pra segunda fase. Agora eu comecei a me preparar pra prova oral. Foi. Pra prova oral. Oral agora. Com um peso menor nas costas, Nossa, né? Porque... muito menor, cara, muito menor. Mais tranquilo, porque historicamente não reprovava. Eu acho que até a perspectiva do examinador na prova oral é diferente. Porque, Isso. por exemplo, numa primeira fase, tem que derrubar a multidão. É. Numa segunda fase, você tem que ter um grupo pra derrubar. Cara, quando chega no oral, o cara, na verdade, ele não quer ficar procurando o que, né? Tudo bem, se tivesse 4, 5 vagas no concurso, seria outra fase para derrubar, mas o São Paulo é muita vaga. Então, já é uma fase que o cara fica procurando os seus acertos, não mais os seus erros para te reprovar, fica procurando os seus acertos para te aprovar. Então você tá ali, meu, você já tá já com a mão na taça, já tá ali já prontinho para poder botar a Juliette na cara, né? E eles não apelaram, não, né? Na fase oral, não. Pegaram assim, leve. Assim, pegaram normal. Foi uma prova difícil, continuou sendo bastante difícil. Tanto que teve reprovações e não teve, assim, nenhuma nota maior que 7. Então é uma prova difícil. Sei lá, eu lembro que minha primeira pergunta mesmo na prova foi qual a natureza jurídica da stock option. Caraca, mano, o que é isso? Me deu aquela deslocada aí, foi um soco, sabe? Demorei até pra entender como assim natureza jurídica da stock option. E eu lembro até hoje, porque foi um choque inicial ali. E aí, dia de trabalho, eu não fui muito bem naquele momento, me deixou atordoado um pouco. Mas aí eu consegui salvar alguma coisa, mas ainda bem que eu pude sentar um pouco, porque a prova oral lá em esquema de exame individual por matéria. E aí tem hora que você tem que esperar, porque o examinador tá com a outra pessoa, né? Então, isso foi a minha sorte, que eu saí da primeira e pude sentar um pouquinho pra esperar. E eu sentei uns 5 minutos, cara, e eu me acalmei. E aí eu me coloquei no lugar de novo e fui fazer a prova. E aí, em algumas matérias eu fui melhor, em outras eu fui pior, mas na média deu pra eu ficar numa nota boa e agora me alavancar aí pra dentro do número de vagas. E aí saiu o resultado, foi homologado e agora eu tô com direito líquido e certo à nomeação. Aí eu me aposentei, foi exatamente o meu momento de aposentadoria. Falei, agora acabou, não vou estudar mais não, isso não é vida. Aí você, a partir de então, você nunca mais fez concurso público? Fiz mais um, porque eu tinha me inscrito já, tinha feito a inscrição pra magistratura da Bahia. Olha aí, voltei pra magistratura. Olha, é verdade. Olha só. Por quê? Porque eu falei, se eu não passar nessa prova, eu não vou ficar mais em procuradoria. Não vou fazer. Porque são poucas vagas. Eu fui aprovado aqui, PGE Sergipe, fui aprovado na BH, mas eu tô sem perspectiva real de ser chamado, porque são poucas vagas. A gente tá falando de 5, 7 vagas. Eu tô entre os 15, tô entre os 20, mas não vou ser chamado, provavelmente. E aí eu falei, não vou ficar nessa briga mais. Vou migrar então. Se eu não passar na PGE São Paulo agora, eu vou migrar. Vou pra magistratura. Me inscrevi na prova do TJBA. Mas eu não estudei, né? E aí me aposentado. Saiu a homologação no resultado da PGE São Paulo em dezembro. Passei dentro das vagas. Me aposentei, cara. Saiu o TJ Bahia na magistratura. A prova foi em março, abril. E meu tio queria muito que eu passasse, coitado, assim. E até, porque ele também compartilhava o meu sonho inicial da magistratura, né? Mas ele já sabia que eu tinha migrado. Mas assim, ele me incentivou muito a fazer essa prova. Me cobrou muito para fazer essa prova, assim, da TJBA, em casa, né? Poder voltar para casa também um dia ali. E aí, mas eu não estudei para ela, cara. Mas eu fui fazer, cara. E quando eu fiz a prova, eu tinha feito 54 na outra, né? Nessa prova agora eu fiz 74%. Sem estudar especificamente. O corte foi 75%. E eu te digo por que eu não passei. Porque eu nunca tinha estudado penal nesses últimos 3 anos, cara. Penal, processo penal foi o que me derrubou. E eleitoral, e criança e adolescente.
Magistratura são 3 blocos, né? Bloco 1, bloco 3, eu não vou me lembrar exatamente quais são as matérias, tá, gente? Não estudo mais pra magistratura nem nada. Mas quem sabe, quem estuda aí sabe. Então, bloco 1 eu lembro que eu fiz 89%. Bloco 3 eu fiz 87%. São basicamente os blocos que concentram as matérias de procuradoria. E no bloco 2 tem constitucional, eu lembro que tinha constitucional, que foi o que me salvou. Mas tem direito penal, processo penal, sei lá, criança, adolescente, eleitoral. Tem essas outras matérias que eu não estudava. E aí eu fiz 57%. O que me salvou de não perder pelo desvio também, porque não pode fazer menos de 50% em nenhum bloco. Então também o que me salvou de não ser eliminado, para não ser eliminado, foi constitucional, que eu fui super bem, eram 20 questões, eu, sei lá, voei. E é isso que eu percebi, cara, minhas matérias aqui que eu estudo, eu continuo voando, ó, 90%, pô, num bloco, 87%. O que me derrubou, eventualmente, foi o que eu não estudava, penal, processo penal. Pra mim tá tudo bem, já tô aqui no meu concurso, tá tudo certo. Você faz com outro peso, né? Nossa. Uma coisa é você fazer concurso, no caso, precisando, né? E eu saí dessa prova me sentindo bem, porque eu, pô, voando no que eu estudava, sabe? No que eu tinha estudado, eu ainda tava indo bem. Não tinha dificuldade nenhuma mais. Eu sei que magistratura pra mim, naquele momento ali, era algo alcançável já. Bastava eu me dedicar um tempo estudando penal, processo penal, se eu quisesse estudar. Caiu muito, e eu não sou analfabeto penal, processo penal, mas caiu muita jurisprudência de tráfico, cara. E aí, pô, aí você pegou pesado pra mim. Você tinha que estar no dia a Tava dia. estudando pra procuradoria, não tava lendo É. informativo de penal, processo penal. Que isso. Aí caiu muito e isso me derrubou. Eu tinha até feito uma prova antes, no que concurso, pra simular como eu iria nessa prova. E eu fiz o TJ Ceará, e aí o TJ Ceará anulou umas 20 questões de penal. 10 ou 15 questões. Putz! Eu teria passado entre os 40 primeiros lá, assim, vendo aí minha nota no Oi na vaga. Então, apesar de não ter passado, não me abalou, assim, a minha sensação de que eu tô num momento bom, de que eu tô bem, de que eu cheguei onde eu queria chegar. E foi isso. E ali encerrou a minha jornada de concursos. Foi a minha nomeação saiu no mês seguinte da prova. Essa prova foi em março, em abril eu fui nomeado e acabou.